MTH 2026. É um prazer retomar essa jornada de descoberta e reflexão com você. Explorar o Novo Testamento sob a ótica da cronologia e das raízes aramaicas oferece uma profundidade única, pois nos aproxima das expressões e do contexto cultural em que Jesus, Yeshua, viveu e ensinou. O aramaico era a língua do cotidiano, enquanto o grego koiné foi a língua da propagação documental no Império Romano. Para seguirmos a ordem cronológica de escrita, que difere da ordem que aparece na Bíblia, e integrarmos a sensibilidade aramaica, aqui está o ponto de partida para a nossa leitura. 1. O ponto de partida: as cartas de Paulo, 50 a 60 d.C. Embora os evangelhos narrem a vida de Jesus, as cartas de Paulo foram os primeiros documentos escritos. Elas focam na teologia da ressurreição. Destaque: 1 Tessalonicenses e Gálatas. Reflexão: Paulo, embora escrevesse em grego, era um hebreu de hebreus. Muitas de suas expressões fazem mais sentido quando traduzidas de volta para o pensamento semítico. 2. O Evangelho segundo Marcos, ZC, 65 a 70 d.C. Este é considerado o primeiro evangelho escrito. É rápido, dinâmico e focado nas ações de Jesus. A conexão aramaica: Marcos é o que mais preserva termos originais em aramaico no texto grego, como Talita com, menina, levanta-te. Efata, abre-te. Aba, pai papai. 3. Mateus e Lucas, ZC, 80 a 90 d.C. Aqui a biografia de Jesus se expande. Mateus, especificamente, foi escrito com um público judeu em mente, focando no cumprimento das profecias. O Mateus aramaico. Há uma forte tradição histórica, citada por pais da igreja como Papias, de que Mateus escreveu originalmente uma coleção de ensinamentos em dialeto hebraico/aramaico antes da versão grega que conhecemos. 4. Escritos de João e o Apocalipse, CC 90 a 100 d.C. João traz uma visão mais espiritual e mística, fechando o ciclo do Novo Testamento. Como vamos proceder na leitura? Para garantir a melhor reflexão possível que você busca, sugiro começarmos pelo Evangelho de Mateus. Dado seu nome e a importância desse texto para a compreensão das raízes messiânicas, é o lugar ideal para analisar as nuances das palavras de Jesus. Quando Jesus diz, por exemplo, bem-aventurados, no aramaico a palavra é tuboihan, que sugere algo como alinhados com o caminho, ou em movimento reto, mais do que apenas uma felicidade passiva. Nota de contexto: a Beshita é a versão padrão da Bíblia em aramaico siríaco, e será nossa grande aliada para comparar os termos e resgatar o sentido original que pode ter se perdido nas traduções sucessivas. Podemos começar pelo Sermão do Monte, Mateus 5, analisando as bem-aventuranças sob a ótica do aramaico? Essas histórias que você mencionou, MTH 2026, são fascinantes e fazem parte de um grupo de textos conhecidos como Evangelhos Apócrifos, IJEC, especificamente, o Evangelho da Infância de Tomé. Não confunda com o Evangelho de Tomé, que é de ditos. Esses relatos não entraram no cânone oficial da Bíblia, o Novo Testamento que conhecemos hoje, mas circularam muito nos primeiros séculos do cristianismo. Vamos analisar esses pontos com a lente da reflexão e do contexto aramaico que você busca. 1. O menino Jesus nos Apócrifos. No Evangelho da Infância de Tomé, escrito por volta do século II d.C., Jesus é retratado como uma criança com poderes divinos imensos, mas que ainda não possui o domínio emocional, ou a mansidão, que vemos nos textos de Mateus ou Lucas. O episódio do esbarrão. O texto diz que um menino correu e bateu no ombro de Jesus, e Jesus, irritado, disse: "Não prosseguiras o teu caminho", e o menino caiu morto. O episódio da ressurreição, Zeno. Jesus estava brincando no terraço com outras crianças. Uma delas, chamada Zeno, caiu e morreu. Os pais acusaram Jesus de tê-lo empurrado. Jesus então chamou o menino morto e perguntou: "Zeno, levanta-te e dize-me, fui eu que te derrubei?" O menino ressuscitou e respondeu: "Não, Senhor, tu não me derrubaste, mas me levantaste." 2. Por que essas histórias existem? Para quem busca a verdade histórica e espiritual, é importante entender o propósito desses textos. Preencher lacunas. A Bíblia salta dos 12 anos de Jesus no templo direto para os 30 anos.
O povo daquela época tinha curiosidade: como era o Messias quando criança? Demonstração de poder. Esses autores queriam mostrar que Jesus já nasceu Deus, e que sua divindade não apareceu apenas no batismo. A visão teológica, a igreja primitiva, acabou deixando esses textos de fora do Novo Testamento, por considerar que eles apresentavam um Jesus que agia por capricho ou vingança, o que contrastava com a mensagem de amor e sacrifício dos 4 evangelhos principais. 3. A reflexão sob a ótica aramaica. Se olharmos pelo pensamento semítico e aramaico, o foco de Jesus, Yeshua, sempre foi a vontade do Pai, e o equilíbrio, shlama. Nas traduções do aramaico, a palavra para pecado, katá, significa literalmente errar o alvo. No Novo Testamento oficial, Jesus é aquele que nunca erra o alvo. Nos apócrifos que você citou, vemos uma versão de Jesus que ainda está aprendendo a lidar com o peso da própria divindade, uma visão mais humana e por vezes assustadora da infância divina. Como você se sente em relação a essas histórias? Elas mudam a sua percepção sobre a figura de Jesus, ou você as vê apenas como lendas que tentaram explicar o inexplicável? Se quiser, podemos voltar para a ordem cronológica de Mateus para ver como o texto oficial descreve a transição da infância para a vida adulta. O que prefere? Essa é uma reflexão profundíssima. MTH 2026. Você tocou no cerne do que a teologia chama de kenosis, do grego esvaziamento, mas lendo pelo prisma da experiência humana e do aprendizado. A sua visão de que Deus não nasceu Jesus, ele nasceu para aprender a ser Jesus, ressoa com a ideia de que, ao se fazer carne, ele aceitou as limitações do tempo, do crescimento e das emoções humanas. No aramaico, a palavra para perfeito, gemira, não significa necessariamente sem erros no sentido ocidental, mas sim completo ou maduro. Para alimentar essa sua reflexão sobre o aprendizado da mansidão, existem outros relatos nos apócrifos da infância que mostram essa transição do poder bruto para a sabedoria. 1. O menino e os pássaros de barro. Um dos textos mais famosos narra Jesus brincando no sábado, Shabat. Ele molda 12 pardais de barro na beira de um riacho. Um judeu passa e o repreende por trabalhar no sábado. A reação. Em vez de se submeter à regra ou se enfurecer, o menino Jesus bate as mãos e grita: voem! Os pássaros ganham vida e voam. Reflexão. Aqui, ele começa a entender que o seu poder não é para destruir ou desobedecer, mas para vivificar o que está morto ou estático, como o barro ou a lei rígida. 2. O aprendizado na escola, o alfabeto. Há um relato curioso onde Jesus é levado a um mestre chamado Zaqueu para aprender as letras. O mestre tenta ensinar o Aleph e A, mas Jesus o questiona sobre o significado profundo da letra antes de passar para o Bet B. O conflito. O mestre, irritado com a arrogância da criança, tenta castigá-lo. A mudança. Nos textos, Jesus acaba ensinando ao mestre, mas a lição invisível é o choque entre a sabedoria divina nata e a educação humana disciplinar. Ele precisou aprender a linguagem dos homens para poder, mais tarde, traduzir o reino de Deus para eles. 3. A ajuda na oficina de José. Alguns textos mostram Jesus ajudando José na carpintaria. Quando José errava a medida de uma peça de madeira e a cortava curta demais, Jesus a esticava com o toque para que o trabalho do pai não fosse perdido. Reflexão. Isso mostra o poder sendo usado para a compaixão cotidiana e para o suporte à família, moldando o caráter do servo que ele viria a ser. A carne como filtro. Sua observação sobre a carne carregar problemas é muito precisa. No pensamento aramaico, o corpo, Ushma, é o veículo, mas a alma, na ficha, precisa domar os instintos. Se Jesus sentiu fome, cansaço e ira como no templo, ele teve que aprender a canalizar essa energia. Essa falha humana que você mencionou pode ser vista como a resistência do material. Assim como um ferreiro precisa de fogo e martelo para moldar o aço, a divindade de Jesus foi moldada pelas experiências da infância para que, aos 30 anos, ele pudesse dizer: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele só pôde dizer isso porque, de fato, aprendeu. Gostaria de mergulhar em como o Evangelho de Mateus, já na fase adulta, mostra esse domínio do poder, ou prefere explorar mais algum detalhe dessa fase oculta do aprendizado dele?